Então, eu preciso ter muito cuidado. Se o paciente tiver com piúria franca, tosse produtiva, uma fadiga, sintomas de dengue, de Covid, ele não vai estar liberado para fazer quimioterapia. Eu trato com antibiótico, seja com o que for, postergo a quimioterapia, vou acompanhando com sintomas, com reavaliações, às vezes, dependendo do foco, faço uma urocultura, faço um raio-x de tórax, faço o que for direcionado para aquilo. Depois que eu tiver resolvido a parte infecciosa, eu libero para fazer a quimioterapia. Muitos pacientes ficam muito angustiados, porque o que acontece? Eles querem logo tratar o câncer. Imagina, o câncer está crescendo e o paciente está ali com uma gripe, está ali com um sintoma urinário. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente libera e ele está quase sem nada, faz quimioterapia e imunossuprime, ele vai manifestar sintoma mais importante da infecção que já estava ali vigente. Então a gente não faz quimioterapia em paciente infectado, a gente tende a tratar a infecção para depois liberar a quimioterapia. E por onde que a gente faz as quimioterapias? Eu acho que eu cheguei a comentar com vocês. A gente tem vários tipos de via de administração, né, que eu já comentei, mas o acesso venoso tem fotos de algumas formas a gente fazer. Ele pode ser via portocate ou portacate, tá? Que isso quem faz é o cirurgião vascular ou o radiologista intervencionista. Eu vou mostrar a fotinha de como que coloca e como que faz, tá? Porque algumas quimioterapias, elas são muito irritantes, elas podem causar uma necrose muito importante na hora da infusão. Então, eu posso colocar um catéter de quimioterapia que fica subcutâneo, mas é uma veia profunda, central, ou eu posso fazer um PIC, um catéter central com inserção periférica. Às vezes, o PIC, o radiologista intervencionista faz, mas enfermeiro capacitado pode fazer também, tá? O periférico, gente, é muito perigoso, principalmente para os pacientes metastáticos, que vão ficar a longo prazo fazendo quimioterapia. Eu vou mostrar uma foto mais para frente para vocês, porque tem um risco muito grande de necrose do braço. Se a quimioterapia extravasa, dependendo da medicação, a gente chama irritante, que é um conteúdo irritante para a pele, para o subcutâneo. Aquilo necrosa, o paciente às vezes tem que perder o braço por conta de extravasamento de quimioterapia, tá? Só que colocar um catéter também não é tão fácil assim, né? Qual que é a maior preocupação com o catéter? Infecção. E aí é aquela coisa, tem que tratar bem do catéter. Então o catéter ele fica subcutâneo, ele não fica esterilizado, eu vou mostrar. PIC, vou mostrar uma foto. A localização. O portocate ele fica com a inserção mais alta, é onde ele é inserido. O PIC, a inserção inicial dele, pela onde vai ser a administração, é por aqui. O catéter totalmente plantado, eu vou ter foto dos dois. Ele é descentrado. Ele fica como se fosse um catéter central. Na hora de posicionar, você coloca por aqui. O outro você faz central, mas ele se estende até a radial. Então é só a posição do tamanho do catéter. Um catéter é pequeno, vai da veia central para aqui e o outro. Tá? Mas a partir de uma veia calibrosa central. Já tem fotinha. E aí tem um grande risco de infecção. O que acontece, grande chance, gente, que pode acontecer com a infecção do catéter central? Neutropenia febril, sepse, e uma coisa que é muito importante. Onde que está esse catéter? Central, está perto de quem? Ou dentro de quem? Do coração. O que pode acontecer então? As alterações cardíacas. Então a gente tem muito risco de endocardite no catéter. A gente tem que ter muito cuidado. Só que como ele é totalmente implantado, eu vou mostrar para vocês, isso não é tão comum de acontecer. Ele tem um risco maior na hora dele ser ativado, eu vou mostrar em foto. Tá? É muito especial assim, a escolha de quem vai fazer quimioterapia ambulatorial internado. Hoje em dia a gente não faz, é raríssimo a gente fazer quimioterapia internada para paciente, salvo hematologia, não estou falando de tumor hematológico nem infantil. Tá? Tumor sólido, a gente faz ambulatorial. Então o paciente chega, me mostra os exames, passa uma consulta comigo, eu examino e falo, liberar. Ele sai do consultório, vai para a sala de quimioterapia e fica ali por 2, 3, 4, tem protocolo de 6 a 8 horas. Ele não precisa internar. Tá? A gente só faz quimioterapia internada no tumor sólido quando a gente tem que resolver muito rápido e eu preciso fazer enquanto o paciente ainda vai estar internado por algum outro motivo.
Ou o paciente está muito grave e eu preciso ter uma resposta mais rápida relacionada ao tratamento oncológico. Tem foto ali também. Aí o que acontece? Por exemplo, isso acontece principalmente em câncer de intestino. A gente tem bombinha de infusão, vai ter uma foto. E é muito legal na hora que a gente explica para o paciente, porque o paciente acompanhante vai olhando como se fosse um ET. Né? Fala, olha, o senhor vai colocar um catéter, esse catéter não vai ficar do lado de fora, e ele vai ter tipo uma moedinha, que é um dispositivo, que é uma membrana, que vai estar especificamente para ser ativado com uma agulha específica para a agulha de útero. Essa agulha vai colocar um conector e esse conector vai estar conectado numa bombinha infusional, bombinha elastomérica. E o senhor vai levar a quimioterapia para casa. E ela vai estar já autoajustável para durar 48 horas, 2 dias. A quimioterapia em casa vai acabar e o senhor volta para retirar isso em consultório. Aí o paciente já não entende mais nada. Doutora, como que eu vou com quimioterapia pendurada no pescoço? Como que eu vou tomar banho? Como que eu vou mexer? E é um outro mundo. E aí a gente tem, né, as consultas com o pessoal da enfermagem, para dar toda a orientação. Mas é uma bombinha que tem uma foto. É uma bombinha pequenininha, autoajustável, o paciente não mexe. A única coisa que o paciente tem que fazer é olhar e ver se está puxando, se está diminuindo a quantidade de medicamento lá dentro. Acabou, o paciente vai no consultório, desativa, retira a bombinha e segue a vida dele. Tá? É fantástico isso. Antigamente o paciente tinha que ficar internado porque esse protocolo é a cada tem que durar 48 horas. E isso ele faz em casa, sem nenhuma dificuldade, isso é só treinamento. Mas eu vou mostrar para vocês a foto. Tá? E o termo de consentimento que a gente tem que passar. Então, essa é a escala funcional. Esse daqui é o catéter. Como que o catéter fica assim? Como se estivesse mais subcutâneo. Essa foto ficou melhor, para vocês entenderem. Então, é colocado o cirurgião vascular, ou então radiologista intervencionista, o cirurgião oncológico, coloca o catéter como se fosse um catéter central, mas faz uma inserção, prende ele debaixo da pele. E ele tem um mecanismo aqui, é como se fosse uma bombinha, uma membranazinha permeável, que é onde ele tem um metal, mas ele faz uma conexão direta com a veia, que na hora que a gente pega a agulha de Uber e introduz essa agulha, aqui está conectada a quimioterapia e só isso daqui fica para fora do corpo do paciente. Então, assim, eu individualizo, isso está no subcutâneo, eu pego o conector gerado na agulha de Uber e conecto. Isso fica ali preso, isso não sai. E vou e tampono com um curativo que dê para poder ver se não está extravasando. Então, o meu curativo ele tem que ser transparente, para poder ter certeza que não tem sujidade, não tem sangramento, não tem pus. Porque muitas das vezes o paciente vai com a bombinha. Essa bombinha é a bombinha elastomérica, a bombinha funcional, que vai para casa. Então, isso daqui que o paciente vê, está murchando ou não está murchando. E isso daqui vai conectar aqui no paciente. Certo, gente? Isso é cirurgião vascular, radiologista intervencionista, cirurgião não pode colocar. Isso é o AutoCAD. Eu acho que tem uma foto. Deixa eu ver se eu coloquei. Eu acho que eu coloquei no vídeo. Eu tinha colocado no vídeo. Enfim, se eu não coloquei agora, eu quero colocar outra. Eu tinha colocado no vídeo. Como que funciona o vídeo? Eu acho que em algum momento vai aparecer aqui. O pique, ele fica aqui, como se fosse um catéter periférico. Só que a introdução dele é venosa. É como se você fizesse um acesso central. É um acesso central, só que ele é mais prolongado e ele consegue ir nas ramificações até chegar no braço. Então, assim, graças a Deus, né, que a gente consegue. E hoje em dia, a gente também, tem aquele... uma venografia, né, o aparelho venoscópio, que a gente coloca, ele faz como se fosse um raio-x instantâneo, tipo um ultrassomzinho pontuado. A enfermagem oncológica chega no paciente, identifica, e a veia aqui hoje não está boa não, vou pular de cara. Aí faz um mapeamento da veia na hora. Pega o venoscópio e vê qual veia está mais pérvia, está mais evidente para poder tolerar a quantidade de infusão que vai ser feita. Tá? Se eu não estiver aqui, depois eu trago para vocês a ideia. E aí, como que eu vou escolher a minha quimioterapia?
vem na prática das outras medicações. Eu posso escolher uma quimioterapia ou eu posso fazer um conjugado e ter poliquimioterapia. O que vai depender da escolha? O volume do tumor que eu tenho. Eu tendo a fazer monoquimioterapia em doenças que são mais indolentes, porque eu não estou tão desesperada para ter uma resposta rápida. Eu junto duas quimioterapias e faço protocolos conjugados quando eu quero uma resposta mais rápida, tá? Igual antibiótico. Eu uso um antibiótico quando está tudo tranquilo. Eu uso dois quando eu quero pegar mais tipos de cepas, né, infecciosas, ou quando o paciente está mais grave, tá com sepsis, eu tenho uma pseudomonas e tenho anaeróbio. Então, eu identifico se aquele paciente precisa de uma resposta rápida ou não, e a partir disso eu defino qual protocolo e quantas drogas eu vou usar. Tem protocolos que a gente usa até 4 drogas. Por exemplo, Folfox, que a gente usa, 3 drogas. Folfox que a gente usa, ciprofloxacin, oxaliplatina e nocovorina. Então eu uso 3, eu uso 2, eu uso 1. Tá? Isso depende do qual eficaz eu quero ser com a minha quimioterapia. E como que eu calculo a minha quimioterapia? Isso daqui, gente, assim, é uma coisa que os protocolos de hoje em dia, os computadores já sabem. Eu não preciso ficar perdendo tanto tempo com isso. Mas o que é importante vocês entenderem? Eu calculo a quimioterapia pela superfície corpórea do paciente, não é do IMC. Eu calculo pela superfície corpórea. Então eu preciso saber o peso e a altura. A altura é um fator invariável. Assim, o paciente pode até diminuir, mas não é tão comum ele ir crescendo muito rápido ou diminuindo muito rápido, né? Mas o peso é uma variável muito assim, acessível. Então eu ganho peso, eu perco peso fazendo quimioterapia. E aí, se eu perco peso, a minha superfície corpórea vai diminuir. Então, a quantidade de quimioterapia que eu faço de prescrição tende a diminuir também. Por isso, em cada consulta com o oncologista, tem que ter uma balança. Porque a gente tem que pesar o paciente em todas as consultas para poder ver o quanto esse paciente perdeu ou ganhou de peso. Porque o cálculo da minha quimioterapia vai depender muito do quanto que oscilou esse peso no paciente. E aí, qual que é a fórmula para fazer a superfície corpórea? Né? Essa daqui. O peso vezes a altura, raiz quadrada disso dividido por 3.600. Não quero que vocês decorem, quero que vocês, infelizmente, aceitem. É igual o pi na matemática. Aceita. Alguém chegou nessa conclusão e viu que isso daqui é o mais fidedigno possível para falar sobre o quanto que eu preciso administrar miligramagem por quilo para que isso chegue a todas as células do corpo. Isso a gente calcula rapidamente, já está medular com a calculadora. Mas os protocolos de quimioterapia, na hora que a gente coloca peso e altura, a gente joga no programa e já sai calculado pra gente. O que é importante que vocês entendam? Eu não faço quimioterapia com a mesma dosagem em quem hoje pesa 80 quilos e na próxima consulta pesa 50. Eu tenho que ajustar, porque isso faz com que a superfície que a medicação tem que atingir também diminua, tá? Eu posso fazer via de administração da quimioterapia, eu já falei. Então, venosa, subcutânea, intramuscular, intraarterial, intratecal, intravesical, intramuscular. Essas são vias de administração. E um conceito que é importantíssimo dentro da oncologia é o NADIR. O que acontece dentro da oncologia? Estou acabando e depois eu volto a partir disso. D1 é o primeiro dia da quimioterapia. Vamos considerar que o ciclo tem 21 dias. A quimioterapia começa aqui, sobe e depois baixa a concentração. Então ela tem um pico de ação. Ao mesmo tempo, a imunidade está ótima, ela baixa e depois ela sobe. Então, a esse pico de ação máxima da quimioterapia, que coincide com a queda maior da imunidade, eu chamo de nadir da quimioterapia. É nesse período que a quimioterapia está mais fazendo efeito, que o paciente fica mais exposto à infecção e efeito colateral. Quando que eu faço o exame para o próximo ciclo da quimioterapia? Aqui, na véspera dele começar o segundo ciclo. Tá? Eu vou parar com essa